Nós vamos agora voltar a falar sobre os ataques a ônibus aqui na Grande Vitória. Foram 2 ônibus incendiados, um em Camburi e o outro lá em Jacaraípe, na Serra. As ações criminosas em represália, tá? A um traficante que também foi atacado, foi morto ontem durante um confronto. E aí, meu amigo, o bicho pegou, o chicote estalou diante desse caso. O Rosley Medeiros, que é especialista em segurança, está comigo aqui no estúdio. Nós vamos agora também chamar a nossa delegada, a nossa Suzy Faria. Não repara não, tá? Que a gente gentilmente, carinhosamente chama a nossa Suzy de delegada, porque ela é quase uma delegada, sabe ela sabe um pouquinho de tudo e profundamente de mais um pouco ainda. É igual delegada. E a Suzy está acompanhando essa realidade e ela vai conversar com a gente agora, Rosley, para a gente falar dessa triste ousadia dos criminosos, porque é isso que a gente está vendo, né, Suzy? Pois é, Douglas. Continuamos aqui na Avenida Leitão da Silva. Você vê agora, saiu uma viatura para fazer o patrulhamento, outra está aqui de prontidão. E para falar dessa questão que você disse aí, de ousadia, desses ataques contra o Estado, contra a segurança pública, lembrando que um dos irmãos Bento, o Yuri, ele foi preso ano passado, depois de ter sido perseguido pela Guarda Municipal aqui de Vitória, ter batido o carro ali na reta da Penha, uma coisa que aconteceu em fevereiro do ano passado, então ele foi para cadeia. Agora, olha como a viatura está passando aqui, ó, tá acontecendo alguma coisa, hein, Douglas? Pede a nossa produção para ir já apurando, porque você viu a violência com que ela passou, né? A rapidez que ela passou aqui. Mas continuando isso daí, porque a nossa produção já deve estar buscando saber o que está acontecendo, você viu, né? Os irmãos Bento são conhecidos pela crueldade com que eles agem com as vítimas, e o Giovanni, que está preso desde 2020, era conhecido e foi preso por ordenar ataques de queima de ônibus aqui em Vitória. Então, significa que essa família já tem esse perfil de acontecer qualquer problema, vamos incendiar os ônibus, perfil também do 1º Comando de Vitória. Agora, ao professor Rosley, a gente poderia questionar aí exatamente essa situação. O que fazer para evitar que toda vez que há um enfrentamento, o Estado tem que agir, como aconteceu nesse caso aí, o homem foi pegar uma arma do policial militar e acabou sendo atingido por um disparo. As forças de segurança estão preparadas para o combate homem a homem? É possível evitar que policiais também venham a ser atingidos nessa situação? Até porque é um confronto que acontece diariamente, né, Rosa? Diariamente. E os nossos policiais são verdadeiros heróis, né, Douglas? O que a gente pode fazer, né, a Suzy colocou isso muito bem. Primeiro, né, reforçar a presença policial nessas áreas, né? Esse é um ponto central que nós precisamos destacar, né? Então, tudo isso só é possível com a presença da polícia na rua. Nós não podemos mais ter essa ideia, Douglas, de uma polícia que sobe e uma polícia que desce nessas áreas deflagradas aqui no estado. É preciso que a polícia permaneça nesses espaços, né? É preciso que a polícia esteja lá. Né? Você sabe que esse é um grande questionamento que eu sempre faço aqui. Quando acontece uma situação que chama a atenção, como a queima de 2 ônibus na noite de ontem, aí enche de policial no local, enche de policial cercando alguma comunidade, mas no dia seguinte a gente não vê mais nada, ou seja, é a prevenção que precisa ser colocada em prática aqui no estado, e isso continuar para que o criminoso não tenha brecha de entrar e continuar fazendo o que ele está fazendo. Justamente, Douglas, porque a grande questão é o seguinte: quando nós temos uma realidade dessa, as armas elas não são plantadas lá em cima ou nessas áreas deflagradas. As armas chegam nesses espaços, e se estão chegando é porque a segurança pública está de fato falhando. Então, é claro que os nossos policiais, com o que eles têm e com o que dá para ser feito, são heróis, né? Não dá para nós admitirmos, e você colocou isso muito bem, Douglas, não dá para nós admitirmos ataques às viaturas, ataques a policiais, porque quando ataca uma viatura, quando ataca um policial, quem é atacado é a própria sociedade, é a própria população. Então, nós precisamos sim de que as medidas elas não sejam paliativas. Isso não acontece hoje, Douglas. Quanto tempo nós já temos dessas situações que acontecem aqui no estado de queima de ônibus? É preciso então que as nossas forças estejam de fato todo o tempo e o tempo todo ligadas, mas principalmente com a população. Então nós já falamos inclusive aqui, né? Presente.
né? Presidente, Nós já falamos... Deixa eu só te cortar, desculpa, porque você acabou de falar de um assunto muito importante e pertinente, que a população é aterrorizada, Total. a população é amedrontada diante disso que a gente está acompanhando. E é tão amedrontada a ponto da gente se arrepiar com a fala de uma passageira que estava dentro de um desses ônibus. Vamos ouvir, Sacode. E o que foi pro final do ônibus jogou a gasolina no chão. Em nenhum momento eles pediram pra gente sair do ônibus. Inclusive jogaram gasolina no pé da mulher. E já atearam fogo com o ônibus em movimento. Começaram a gritar, tá pegando fogo, o ônibus vai pegar fogo, vai explodir. Aí nisso foi um desespero enorme. Inclusive tinha uma mãe com uma criança no colo que estava muito desesperada, não sabia o que fazer. Nisso, rapidamente o motorista abriu as portas e a gente conseguiu sair. Um empurrando o outro para sair do ônibus. Ninguém reparou, assim, em volta. Só a única coisa que a gente queria era sair do ônibus. No momento que a gente saiu, passou 1 minuto, o ônibus já explodiu. E aí, Rosley, a gente se depara, você ouviu ali ela dizendo que o líquido inflamável caiu no pé de uma mulher. E se esses caras malucos ateiam fogo nesse momento e pega fogo na mulher ali, tirando a vida de uma pessoa que não tem nada a ver com a bronca dessa rapaziada. Suzy Faria pedindo passagem urgente, por favor, delegada. Douglas, você viu que nós mostramos ao vivo aqui aquela viatura em alta velocidade passando aqui pela Avenida Leitão da Silva? Pois é, acabamos de saber que uma viatura, mais uma, a sexta, foi depredada lá no alto do bairro São Benedito, em frente ao DPM. Por isso que essas viaturas passaram, essa viatura passou, há pouco passou também uma da DHPP aqui, e estão indo lá para o DPM, onde essa viatura foi mais uma vez atingida aí por pedras, enfim. Aí, né, no São Benedito. São Benedito, o DPM ali de São Benedito fica na parte baixa, não é no alto, não. Aonde aconteceu a morte aí do rapaz. Enfim, aí a gente acabou de pegar essa informação aqui agora, provavelmente as viaturas devem estar seguindo para lá, para evitar que essa violência continue acontecendo lá em cima. Coronel Douglas Caos chegou a informar para a gente que o patrulhamento foi reforçado até com policiais da área administrativa e também que vieram de outros municípios aqui da Grande Vitória para dar apoio a essa operação de hoje, para que o morro fosse cercado e que essa violência não continuasse acontecendo, Douglas. Ele também divulgou agora há pouco uma lista das lideranças que fazem parte aí dos principais bairros, como Bairro da Penha, como Resistência. São muitas pessoas aí, vocês devem estar vendo essas imagens aí, que seriam desde fornecedor de drogas em peso, também como braço armado e gerentes do tráfico nessas localidades, Douglas. Então, a informação que a gente atualiza aí agora é que essa viatura foi dar apoio a outras lá no DPM do bairro da Penha, já que mais uma viatura foi depredada. A Ceturb informou logo cedo que pelo menos 20 linhas não estavam fazendo o seu curso normal. Chegamos a conversar com alguns moradores que disseram que estão tendo que descer na base e subir a pé porque os ônibus não estão fazendo suas linhas normais para evitar novos vandalismos e depredações. Aqueles que passam pela Leitão da Silva estão normais, mas aqueles que têm acesso a Gurijica, a Alto Floresta, também aos bairros da Penha, São Benedito, esses não estão circulando e as pessoas estão tendo que subir ou descer a pé, Douglas. Olha, então a gente chama a sua atenção, mais uma viatura teria sido depredada, atacada neste exato momento, 1h03 da tarde desta quinta-feira, 27 de novembro. Por isso a Suzy mostrou aquela viatura em altíssima velocidade ali pela Leitão da Silva, ao vivo pra gente, né? Sem falar da viatura que foi atacada ontem, ou seja, uma total demonstração, né, Rosley? O nosso especialista de segurança que está aqui com a gente, uma total demonstração de ousadia dos criminosos, não temendo aparentemente nada e ninguém para cometer esse tipo de ataque que a gente está vendo. É isso, Douglas. E então a população, nesse momento, como também a mais atingida, inclusive com a falta de ônibus, sim, ela precisa estar do lado da polícia nesse momento, seja com as denúncias no 181, mas seja também reforçando as ações.
Com certeza. Então, ó, veja só a importância da sua denúncia, a importância de você ajudar a polícia nesse momento. A gente sabe que, lamentavelmente, quando a polícia sobe o morro, sempre tem aquele grupinho que gosta de inflamar. Você está vendo imagens ali do helicóptero agora, helicóptero no ar, hein, ô minha querida Suzy? Isso aí, Douglas, mais um apoio àquela situação que nós falamos para você, que aconteceu lá no alto, ali no bairro São Benedito, onde a viatura foi depredada. Seria a sexta viatura, porque agora a gente estava ouvindo fogos. O coronel Douglas Caos falou de 5 viaturas, né, ao todo. Agora nós soubemos de mais uma, tá correndo papo também, que teria traficantes estavam se dirigindo até a região ali de Tararé, mandando os traficantes fecharem as portas num toque de recolher. Seria também no tráfico do bairro Bonfim da Penha. Então, os comerciantes já estão desesperados, ligando para a polícia e informando que tem traficantes mandando os comerciantes fecharem lá as portas num toque de recolher por conta da morte aí do Anderson de Andrade Bento, que seria o traficante que morreu ontem. O traficante de 32 anos teria morrido ontem. Agora você vê aí as imagens ao vivo do helicóptero da Polícia Militar sobrevoando exatamente a área onde a viatura foi depredada. Douglas? E aí é quando a polícia precisa mostrar ainda mais força para os criminosos e não permitir que o comerciante baixe suas portas. Mas para isso, a polícia tem que estar presente para que o comerciante possa ter a coragem e a sensação de segurança para não obedecer aos criminosos, mas sim seguir o dia normalmente. É isso, Douglas. A polícia ela precisa agir e ela não pode recuar. Então, quando o comandante da Polícia Militar, diz que ele não vai recuar e de que as forças irão atuar, elas precisam de fato atuarem de uma maneira cada vez mais forte, e a população precisa entender as ações da polícia. Por quê? Porque a polícia é o Estado. Nós não podemos permitir, Douglas, que os criminosos continuem ditando quem vai abrir ou quem vai fechar. E não é assim, né? Não é. Não são eles. Não são eles quem mandam, Douglas. E essa é uma grande questão. A gente precisa, de fato, entender que é a polícia quem manda, é o Estado quem está presente. O Estado não pode recuar, e aqui nós também não podemos deixar de reforçar que quando nós falamos Estado, Douglas, também estamos falando da presença da Força Municipal, né, que tem ali uma atuação e deve ter uma atuação direta também nessas situações para garantir que os serviços do município sejam protegidos, que as escolas tenham aula, que os postos de saúde mantenham, que o transporte público continue sendo exercido nessas áreas, porque a população não pode continuar, Douglas, refém destes criminosos, e a gente só consegue fazer isso com a presença constante e forte da nossa polícia e das guardas. Olha, a gente está vendo ali fumaça, hein? Fumaça ali no pé do morro, o helicóptero do Notaé sobrevoando também neste exato momento ali a região. Infelizmente, mais uma viatura atacada na região de São Benedito, aqui na capital. As polícias que estão no alto do morro recebendo apoio do ar com o helicóptero do Notaé. Ô Suzy, agora, aí na Leitão da Silva o comércio está funcionando, né? Aí no Leitão da Silva não tem comércio fechando as portas não, né? Não, Douglas, aqui tá tudo normal. Tem uma patrulha aqui, a outra viatura também. Ô Sérgio, olha, outra viatura acabou de chegar lá, a segunda viatura para dar apoio aqui. Não, aqui tá tudo normal, tá tudo tranquilo, tudo funcionando numa boa, nenhum pedaço do trânsito aqui está interditado. As viaturas não param de passar aqui. Como vocês viram há pouco, tinham 2 viaturas ali, uma saiu, fez o patrulhamento, já voltou para dar o reforço aqui. O helicóptero da Polícia Militar continua sobrevoando a área, ali onde aconteceu essa depredação dessa 6ª viatura da Polícia Militar, em frente ao destacamento da Polícia Militar, o DPM, que fica ali em São Benedito. Não é o do alto do morro. Agora, ó, fogos, aquela fumaça que você viu, fogos que estão sendo soltos naquela área ali, ó, como você pode ver aqui de baixo. Enfim, tá tudo acontecendo naquela área ali. Então a gente está aqui mostrando, o helicóptero vai sobrevoar de novo, ó, ele passando aqui em cima, praticamente, bem pertinho de nós, e da onde aconteceram os fogos ali naquela área
da região do bairro da Penha, São Benedito. Pois é, ô Suzy, olha só, imagem ao vivo, hein? Nossa equipe tá ao vivo trazendo essa cobertura para você. Cinegrafista, quem é o cinegrafista da Suzy, hein? É o Sérgio Porto, grande Sérgio Porto, hein? Sérgio o galã Porto. da meia-idade. O nosso Sérgio Grande Porto Sérgio mostrando toda a movimentação ali no entorno da Leitão da Silva. Jornalismo ao vivo trazendo a realidade desse exato momento. Longe da gente querer causar pânico, terror na vida do cidadão, mas a gente está mostrando o que está acontecendo nesse momento. A gente está mostrando a realidade desse exato momento. E a polícia está de bicho na região do bairro da Penha, está de bicho na região da comunidade de São Benedito, porque mais uma viatura foi depredada neste exato momento. E nós mostramos ao vivo uma viatura em altíssima velocidade, passando pela Leitão da Silva para dar apoio à guarnição em cima do morro. Aí você veja também a importância da polícia estar preparada, né, ô Rusley, da viatura às vezes não está sozinha, uma equipe não está sozinha, porque o criminoso está ousado, não está nem aí e ataca mesmo. É isso, né? A própria questão da utilização das viaturas, né? As viaturas blindadas são importantes, inclusive o Estado adquiriu agora algumas viaturas blindadas. Isso é importante para nessas situações, mas aqui o que nos chama a atenção, Douglas, é justamente a ideia do que por que a polícia ela tem que ir? Por que ela já não estava lá? Verdade. Também é um questionamento que nós precisamos ter. De novo, não é culpa dos policiais que arriscam a sua vida, como nós vimos aí, que tenta aí, esse indivíduo que tentou pegar a arma do policial, e se pegasse iria matá-lo, né? Mas é nós entendermos essa importância da polícia estar nesses espaços que nós sabemos que são espaços que geram conflito. E esses conflitos, eles se estendem aí, e como se estenderam, não só para a capital, mas também lá para a Serra, na região de Jacaraípe. Então todas essas questões, Douglas, elas são importantíssimas. A polícia, ela precisa atuar, ela precisa estar presente, ela precisa estar bem equipada. O Estado, de fato, tem investido em compra de equipamentos, mas é preciso também que o policial se sinta motivado e de que a população, de novo, Douglas, que a população defenda a sua polícia, defenda as instituições, para que ela nos garanta ir e vir e que nós não passemos por essa situação que essa mulher dentro do ônibus, Douglas, passou, no sentido de ficar amedrontada, não saber o que fazer porque ela estava dentro daquele ônibus. Olha, o secretário tem a fala do secretário, não tem, o George? Tem a fala do secretário de Segurança Pública. O secretário está fora aqui da região metropolitana desde ontem, né? Mas ele gravou um vídeo para falar sobre a situação e do que é que a secretaria está fazendo diante desse momento bastante delicado. Vamos ouvir, Sacode. A Secretaria de Segurança Pública empenhou todos os seus recursos disponíveis para dar resposta a esses ataques. Esses ataques, a sociedade não aceita esse tipo de ataque. A Secretaria de Segurança Pública e as forças de segurança estão totalmente empenhadas, todos os recursos operacionais disponíveis para mostrar força para esses indivíduos e efetuar prisões. Esses indivíduos podem ter certeza que o Estado não vai ficar parado e nós vamos responder a esses ataques de forma muito enérgica, de forma que realmente fique muito claro que quem manda nas vias públicas é o Estado, é a segurança pública. Criminosos não têm seu lugar para enfrentar a sociedade. É isso que a população precisa não só ouvir, mas efetivamente ver e sentir, né, o que o secretário está falando na rua, porque é o que eu sempre questiono aqui, e não é como uma forma de crítica, não é como uma forma de ser contra, não é isso não, mas é uma forma de tentar melhorar a segurança do povo, porque esse efetivo enorme na rua, a gente está vendo ontem, a gente viu ontem, a gente está vendo hoje, e amanhã? Como vai ser amanhã? Quero agradecer a você que está chegando agora no nosso Tribuna Notícias primeira edição, agradecer ao secretário também pelo vídeo que enviou para a gente, imagem ao vivo da Leitão da Silva, vocês estão acompanhando ali. A Suzy vai continuar lá, né? A Suzy vai continuar lá na Leitão da Silva, daqui a pouco ela volta trazendo mais atualização para a gente, mas veja que as pessoas vão tentando tocar a vida lá. Você está vendo ali no ponto de ônibus, famílias, mães, crianças, né? As pessoas não podem
parar a sua vida por conta do vagabundo que só toca o terror. É isso que a gente precisa oferecer para o cidadão de bem. É dizer que existe um problema, mas como o secretário disse, está usando todas as forças disponíveis para poder tentar cessar essa confusão, né, Rosley? É isso, Douglas. E essa demonstração e essas falas, mas também as demonstrações, como você bem colocou, elas são importantíssimas para que a população, quando estiver diante de uma situação dessa, num toque de recolher, ela tenha a coragem, Douglas, de falar, não, nós vamos manter aberto porque nós temos a guarda, nós temos a polícia, nós temos o Estado aqui ao nosso lado. É importante que isso seja reforçado, Douglas, de que as forças de segurança, elas precisam e têm que atuar ao lado da população e a população ao lado da sua polícia para que a gente garanta que tudo isso volte ao normal. Porque, como você bem disse, a vida não para. Não pode, né? E essa continuação da vida tem que ser garantida pelas forças de segurança. O Estado tem dado uma resposta, mas essa resposta, ela precisa ser constante o tempo inteiro e nós precisamos unir esforços com a Polícia Civil, com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal para garantir que essas armas não cheguem aqui no Estado, de que esses grupos criminosos não tenham mais força. Pois é, olha, quero agradecer o Rosley mais uma vez pela disponibilidade de estar com a gente aqui. Ele vai continuar acompanhando junto com a gente essa nossa cobertura, mas já agradeço de coração por emprestar o seu talento, a sua inteligência, o seu conhecimento com todo o público aqui do nosso Tribuna Notícias. Daqui a pouco ele volta com a gente. Meu povo, atenção!